E se eu lhes disser que a celebração do Pentecostes ou Shavuot, tanto na metodologia de cálculo do judaísmo, como na metodologia de cálculo do cristianismo, estão equivocados e que o caminho para isso, para acertar esse erro, é as Escrituras. Bom, esse é o nosso tema de hoje. Não celebre o Pentecostes de acordo com os calendários litúrgicos. Nesse estudo, eu quero apontar tanto os erros judaicos como cristãos na contagem dos 50 dias que levam da festa de Bicurim, a festa das primícias, até a festa do Shavuot ou Pentecostes. Bom, comecemos por qual é a origem da festa do Pentecostes? Porque a maioria dos pentecostais se negam a celebrar a festa que usam como a sua própria marca de identidade. Entendendo que gentios crentes são enxertados em Israel, deveriam eles manter a festa que os apóstolos celebraram depois da partida do Messias Yeshua, depois de sua morte, de sua ressurreição e de sua consequente ascensão aos céus? E, em caso de a celebrar, eles deveriam seguir o calendário católico, o calendário judaico tradicional ou o chamado calendário judaico caraíta. Bom, prepare-se, porque o objetivo é levá-lo a entender esse tema como nunca foi apresentado por judeus, por cristãos e, às vezes mesmo, por judeus messiânicos. Dito isso, nós vamos começar com a ordem para que os filhos de Israel celebrem o Pentecostes, que são 50 dias depois da oferta do molho da cevada. E essa oferta deveria ser feita para que eles fossem aceitos perante o Criador, que dita a seguinte ordem. Vamos ver Levítico, capítulo 23, 10, 11 e Levíticos 15, versículos 16 e versículo 21. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante Jeová, para que sejais aceitos no dia seguinte ao Shabat, o sacerdote o moverá. E contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o homer, o molho da oferta movida, contareis 7 sábados completos, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, e naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Não fareis nenhum trabalho servil, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações e por vossas gerações. Bom, há aqui 5 pontos que merecem ser destacados. Primeiro, que diferentemente da festa dos pães sem fermento, iniciada no dia que os filhos de Israel saíram do Egito, a festa das primícias seria celebrada somente quando os israelitas entrassem na terra prometida. 2,
que ao entrarem em sua terra, os israelitas deveriam levar as primícias de sua colheita de grãos ao sacerdote, que o moveria diante do Altíssimo, para que eles fossem aceitos. 3. Que o dia de mover o molho deveria coincidir com o Yom Rishon, isso é, o dia seguinte ao Shabat, que é a partir desse dia que eles deveriam contar 7 sábados, isso é, 49 dias, ou também 7 semanas completas. Que, ponto 4, no dia seguinte ao 7º Shabat, isso é, novamente num Yom Rishon, no primeiro dia, nós chamamos de domingo, eles deveriam apregoar uma santa convocação e fazer desse um dia de descanso. 5. A partir da entrada na Terra Santa, a santificação desse dia deve ser celebrada como um estatuto perpétuo em todas as casas, dentro ou fora de Israel, e por todas as gerações dos filhos de Israel. Este, portanto, é a síntese da questão ligada à festa do Pentecostes, ou Shavuot. Shavuot, ou semanas, é a segunda das Hagim Regalim, ou festas de peregrinação, sendo que Matzot é a primeira e Sukkot, a festa dos tabernáculos, é a terceira. Matzot, a festa dos pães sem fermento. E estas festas, elas diferem das demais porque elas obrigavam a todos os israelitas, de perto e de longe, a irem ao lugar do santuário, onde Jeová fazia habitar o seu nome e manifestava a sua bondade e justiça de forma visível. Isto posto, o santuário não era a casinha de Deus. O santuário era o lugar onde ele manifestava a sua glória. A sua kavod vinha sobre o santuário, como veio quando foi inaugurado lá no deserto, e a glória divina se manifestou, ou quando foi inaugurado por Shlomo Hamelech, pelo rei Salomão. Já o templo de Esdras não teve a manifestação dessa glória. E é por isso que a profecia fala da inauguração de um templo cuja glória será maior do que aquela dos dias de Esdras. Ou seja, aguarda-se também um terceiro templo por convenção, um quarto templo contando elementos reais. Depois eu explico por que quarto e não terceiro. Bom, Shavuot, portanto, é uma festa em que os filhos de Israel iam para Jerusalém. E a ordem divina, inicialmente não era Jerusalém, era o lugar onde o santuário estivesse, posteriormente Jerusalém. E a ordem divina é: 3 vezes no ano, me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque nela saísses do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houverdes semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiverdes colhido do campo o teu trabalho. Nós nos sintonizamos com o espírito desta festa. Deve-se sempre pensar numa tzedakah, numa oferta especial nessas épocas.
não comparecer perante o Eterno de mão vazia. Evidentemente que a forma como cada um vai fazer essa oferta fica a critério do coração. Mas o princípio é, não vão aparecer perante mim de mãos vazias. Agora, a palavra também diz que deve-se guardar a cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Então, são 3 festas de primícias. A festa das primícias da cevada, que se dá no primeiro domingo após o Pêssar. A festa das primícias do trigo, que se dá no 8º domingo após a festa das primícias da cevada. E a festa do Sucote, que se dá no 15º dia do 7º mês. E não necessita estar atrelada ao sábado, ao domingo, à quarta. É uma contagem diferente. Sai a lua, conta-se 15 dias e se chega à festa do Shavuot. Assim como acontece com a festa dos pães sem fermento. Sai a lua, conta-se 15 dias e se celebra a festa dos pães sem fermento. A festa do meio, que é a festa do Shavuot, esta exige uma contagem. E, por isso, ela não é celebrada num dia fixo. Nós vamos a isso agora. Bom, Hag HaShavuot, ou a festa do Pentecostes, ou, literalmente, a festa das semanas, ela é chamada assim porque a Torá ordena aos israelitas que contem desde o início da colheita da cevada 7 semanas inteiras, de domingo a sábado, e que a celebrem no dia imediato ao 7º sábado, ou seja, no 8º Yom Rishon, no 8º primeiro dia da semana, a partir do início da colheita da cevada. Lembrando que a cevada só podia ser colhida a partir do domingo imediato ao Pêssar. Pêssar não é a festa. Pêssar é o dia de matar o cordeiro. É o 14º dia. A festa cai no dia 15. É no dia imediato ao Pêssar. E não no dia imediato à festa. Ok, a Torá diz em Deuteronômio, capítulo 16, 9 e 10. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara. Iniciarás a contar 7 semanas. Depois, celebrarás a festa das semanas a Jeová teu Elohim. O que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo Jeová teu Elohim, teu Deus, te tenha abençoado. A oferta voluntária deve ser sempre segundo o que o Eterno nos abençoa. Pessoas não devem dar mais do que a bênção que receberam. Também não devem dar menos. Acho que esse é um princípio que a Torá vai estabelecer aqui em Deuteronômio 16, 9. Eu lembro de um rabino que eu escutei uma vez, que ele dizia que uma pessoa rica andar num Fiat 147, quem é que conhece Fiat 147 hoje, né? É não honrar, você conhece? É não honrar a bênção que o Eterno deu. Mas que andar de bicicleta, se você pode ter um Fiat 147, é também não honrar o que o Eterno te deu. Ou seja, usufrua da bênção.
E aqui o princípio é contribua de acordo com a bênção. Agora, a ordenança divina diz: Ve'asiti Hag Shavuot la Yehová. Ve'asiti, e farás. Hag Shavuot, festa das semanas para o Eterno. E nós já vimos que o Shavuot é qualificado como uma das 3 festas de peregrinação. E que o Eterno ordena que nós façamos desse dia um dia festivo, considerado o mandamento. A contagem do Homer começa no primeiro domingo após o Pessah. Eu já lhes expliquei, não é o dia da festa, é o dia da preparação. E conclui no 8º domingo. Tratando dessa questão de forma mais prática, se você tiver o Pessah, que é o 14º dia, num domingo, você vai esperar 7 dias para iniciar a contagem. Porque a contagem começa no primeiro dia, após o primeiro domingo, após o Pessah. Agora, se o Pessah cair no sábado, a contagem começa no dia seguinte, no domingo. O compasso de espera entre a celebração do Pessah, que é o dia de preparação para a festa dos pães sem fermento, que cai no dia 14, e o início da contagem do Homer, que começa num domingo, num Yom Rishon, é o espaço entre o Pessah e o domingo. Se o espaço for de um dia, leva um dia para você começar a contar. Se for de 7 dias, você tem que aguardar 7 dias para o início da contagem. Essa é a questão bíblica, porque a Torá exige 7 semanas e existe 7 sábados completos e a celebração no primeiro dia após o Shabat, que é sempre Yom Rishon, ou, na língua portuguesa, sempre no domingo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre tecnicismo da festa. O Homer é uma unidade de medida de 2,2 quilos. Para se conseguir essa unidade de medida de 2,2 quilos, eram necessárias 50 plantas de cevada. Uma por cada dia. Então, tomavam-se 50 plantas de cevada, fazia-se um molho. Se a gente fosse somar todos os grãos desses 50 pés de cevada, aproximadamente 2,2 quilos. A cevada é uma graminha de primavera no hemisfério norte. Primavera do hemisfério norte é diferente da nossa, né? A nossa primavera começa em setembro, a do hemisfério norte começa no dia 20 ou 21 de março. A nossa, 21 ou 22 de setembro. Tá? Essa é a nossa primavera. E a setentrional se dá em março. Em inglês, a palavra cevada é barley, em hebraico é seorá. Não é abib, né? Já expliquei semana passada que a abib é um grão maduro. Não importa se ele é a cevada, se ele é o alpiste, se ele é a linhaça, se ele é o centeio, se ele é o coentro, ou se ele é a aveia, ou se ele é a espelta. Só para citar os grãos que o povo de Israel conhecia, tá? Milho, por exemplo, é da América, eles não conheciam milho. Hoje eles conhecem, na época não conheciam. O milho é da nossa região. Então, os grãos que eles conhecem são esses, e cada grão desse amadurece numa época diferente. E quando ele amadurece, ele é chamado de abib, é o estado do grão.
E no caso, nós estamos falando da gramínea como ceorá, a cevada, barley em inglês. E a cevada é um dos grãos mais cultivados no mundo. São 149 milhões e 500 mil toneladas anuais da ceorá, da cevada, sendo produzidas. Israel é um pequeníssimo produtor, não é o forte de Israel produzir cevada, são 15 mil toneladas ao ano, utilizadas em Israel, sobretudo para o fabrico da cerveja. No resto do mundo, embora a cevada sirva à produção cervejeira, ela é usada principalmente como forrageira, como alimento para os animais. A Rússia é, de longe, o maior produtor mundial, com 23,4 milhões de toneladas anuais de cevada. Bom, Shavuot, voltando à festa, é parte dos dias que o Altíssimo define em Levítico 23 como Ele Moadei. E eu quero frisar essa expressão, Ele Moadei. Meus tempos apontados. E eles são chamados, ela está incluída também nas Mikrei Kodesh. Mikra significa solenidade ou reunião. Mikrei Kodesh, as minhas reuniões solenes, as minhas festas sagradas. Portanto, se existe uma designação de muito mau augúrio, é quando nós chamamos as festas bíblicas de festas judaicas. Sim, os judeus as celebram, mas isso faz deles o povo celebrador das festas do Eterno, que se identifica com elas, dizendo, essas são as minhas festas. Por acaso, o Eterno poderia ter dito, essas são as vossas festas que vocês comemorarão. E ainda assim eles teriam que comemorar, porque ele está dando a ordem. Mas ele se identifica com elas como para antecipar-se a toda essa questão de identidade em relação às festas, em que as pessoas desviam a propriedade da festa do Eterno, que é o seu dono e amo, para Israel, que é o seu guardião e seu servo. Bom, em Êxodo 23, 16, esta festa também é chamada de Hag HaKatzir, ou Festa das Colheitas. E em Números 28, 16, de Yom HaBikurim, o dia das primícias. A razão disso é que em Shavuot, Israel oferecia as primícias do grão mais importante para a dieta nacional. Estamos falando agora do trigo. Cevada primeiro, em março, abril, na época de Abib, e agora em Shavuot, outro grão, o trigo. Assim, irmãos, não resta a menor dúvida de que esse é um dia de reunião solene e sagrada para o povo do Altíssimo, para o qual ele ordenou, Hazeh Mikra Kodesh, façam uma santa convocação. Levítico 23, versículo 20. Logo, a menos que nós entremos na maionese de que Jesus veio para desfazer aquilo que o Pai tinha ordenado, é de muito bom tom que mesmo os cristãos gentios procurem se aproximar desta festa. Eu lembro de um pastor de um ministério negro dos Estados Unidos, que tinha uma comunidade já estabelecida, com milhares de seguidores e dezenas de congregações. E um dia ele faz um discurso no púlpito e diz, irmãos, eu descobri esta semana que nós não somos pentecostais.
Irmãos, o que o pastor está falando? Calma que eu já lhes explico. E aí ele diz, como é que nós somos pentecostais e não celebramos a festa do Pentecostes? A festa da qual nós tiramos o nosso nome institucional. E essa comunidade deu um passo avante. Ela passou a celebrar a festa do Shavuot. Interessante essa colocação. Bom, como a festa cai no fim de 50 dias da Sefirot HaOmer, Sefirot é a contagem do Omer, que é a contagem dos 50 dias daquele ramo que tinha também 50 pés de cevada. Então, os tradutores gregos de Tobias, em Tobias 1, 2, versículo 1, Tobias é da Bíblia católica, dos chamados apócrifos, né? Chama essa festa de Pentecostes. O mesmo acontece em Atos, capítulo 2, versículo 1, e Atos 20 e 16, onde o próprio Paulo menciona Pentecostes. Isso deriva da palavra grega peninta, que significa 50. Na língua grega. E é este nome que os cristãos dão à sua versão do Shavuot. Agora, o Shavuot ele foi celebrado por essênios, herodianos e zelotes, seitas judaicas extintas, e segue sendo celebrada pelos judeus ortodoxos. Judeus ortodoxos são os continuadores dos fariseus. As bases do judaísmo ortodoxo são o farisaísmo. Lembrando que o judaísmo ortodoxo, ele nasce no século XIX, como resposta ao movimento Nasrallah. O que é o Nasrallah? É o iluminismo judaico. Então, o iluminismo judaico trouxe uma onda de liberacionismo, de liberalismo para o judaísmo. E a resposta a isso, primeiro, a adesão a isso se deu através de um movimento chamado judaísmo reformado. E a resposta ao judaísmo reformado foi o judaísmo ortodoxo. Judaísmo reformado, um filho da Nasrallah, do iluminismo judaico, dessa era da liberação das coisas. Então, respondem os ortodoxos, trazendo de volta o judaísmo farisaico, o Talmud, como essência do judaísmo. Bom, existe, além dos judeus ortodoxos, judeus conservadores, que são o judaísmo do meio, judeus reconstrucionistas, que são bastante liberais, se identificam muito com o movimento Nasrallah, eles são quase agnósticos, o Deus deles é o Deus, muito mais o Deus de Baruch Spinoza do que o Deus de Moisés. Estamos falando dos reconstrucionistas. E reformados. Reformados são judeus liberais, quase beirando o movimento Ilorim, que é o movimento dos judeus seculares, aqueles que não são religiosos sob nenhuma acepção do termo. Bom, outro grupo que celebra Shavuot são os caraítas, que são herdeiros indiretos do movimento dos Sadoquim, ou seja, dos saduceus. E esse movimento dos saduceus, ele celebrava o Shavuot numa data diferente da data rabínica. E isso vai explicar a controvérsia com relação à data de celebração do Pentecostes entre os judeus ortodoxos, seguidores dos fariseus, ou substitutos dos fariseus, ou continuadores deles, e os judeus caraítas, substitutos ou continuadores dos antigos saduceus. Ou seja, ambas as seitas modernas têm suas raízes, suas vertentes, nas seitas do primeiro século. Bom, acho que já ficou claro que Shavuot
inicia a sua contagem, a contagem do Homer, no primeiro domingo após o Pesach, e que se termina a contagem no 50º dia depois do domingo de Pesach. Isso significa que nós vamos contar de 1 a 7 até sábado, de 8 até 15 o próximo sábado, de 15 a 22 a terceira contagem, de 23 a 29 a quarta contagem, de 29 a 36 a quinta, de 36 a 43 a sexta, e de 44 a 50 estaremos contando a última semana e chegando, portanto, à celebração de Shavuot. Bom, entre os não-judeus, e seguindo métodos de contagem a partir de interpretações da Torá, ou pelo menos próximas dela, Shavuot é celebrada pelos samaritanos, Shomeronim, como eles são chamados, são um grupo étnico não judaico e que se declara israelita, mas não judaico. E por dezenas de organizações cristãs, herdeiras do espólio da Igreja de Deus Universal, fundada por Herbert W. Armstrong. Armstrong nasceu em 1892, faleceu em 1896, e sua Igreja de Deus Universal, antes chamada Igreja de Deus da Rádio. Isso é interessante porque Armstrong começou a igreja dele quando o único membro era ele e a esposa. E aí não tinha sede, não tinha nada. E ele ficou pensando nos botões dele. Como é que eu vou chamar a minha igreja? Se apresentou numa rádio e disse que tinha um programa para apresentar todos os domingos. O homenzinho olhou para ele e disse: senhor Armstrong, eu tenho um espaço, mas eu quero vender esse espaço. Ele disse: calma aí, não venda não. Eu não tenho nada para lhe pagar, mas eu lhe garanto que eu vou trazer audiência. E não é que o homem estava certo. Quando ele terminou o programa, o telefone da rádio não parava mais de tocar. E o homenzinho disse: o senhor está contratado, mas eu não vou lhe pagar nada. Ele disse: está muito bom. E aí ele fundou a Igreja de Deus da Rádio. E ele trouxe essa ideia de que os cristãos deveriam celebrar o Pentecostes. Bom, curiosamente, irmãos, apesar de se autodeclararem restauradores, e o que eu vou dizer aqui não é uma crítica mordaz, é uma crítica, sim, mas não é uma crítica mordaz, nem tem o intento de menosprezar os demais crentes. Mas, curiosamente, apesar de se declararem restauradores, os irmãos adventistas, os irmãos mormons, os irmãos Testemunho de Jeová, os irmãos da Congregação Cristã no Brasil, em conjunto desprezam essa festa. Nem sabem quando ela cai. No caso dos irmãos da congregação, eles, inclusive, se declaram pentecostais. Hora de pensar no que aquele pastor disse. Somos pentecostais de fato? Se não celebramos ainda a festa do Pentecostes? É uma pergunta. Bom, entre os cristãos, o Pentecostes é celebrado pelos católicos romanos, católicos ortodoxos, protestantes reformados, luteranos, anglicanos, presbiterianos e Amish, que são uma versão do antigo movimento de Menno Simons, dos menonitas. Mas eles seguem métodos de contagem alheios à Torá. Mas, se o Pentecostes é celebrado por 1,5 bilhão de pessoas no mundo, a sua data, por outro lado, é cercada de controvérsias que opõem cristãos aos judeus em geral e judeus caraítas a judeus ortodoxos. Ou seja, se há um ponto onde os diferentes movimentos que se sintonizam com o Pentecostes
não se entendem é com relação à datação. Bom, em resultado disso, a datação do Pentecostes varia de acordo com cada interpretação, o que definitivamente não é uma coisa nova, pois essa controvérsia envolveu as seitas judaicas do Segundo Templo. Assim, nós vamos fazer uma breve exposição sobre as diferentes datas marcadas para o Pentecostes nesse ano de 2026. Católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos e amishes datam o Pentecostes 2026 para o dia 24 de maio. Isso de acordo com a decisão do primeiro concílio de Nicéia, ocorrido em 325, que marca o Pentecostes cristão para o 50º dia após o domingo de Páscoa. Esse domingo de Páscoa é, por sua vez, o primeiro domingo após a lua cheia que se segue ao equinócio da primavera. Então, a lua cheia se segue ao equinócio de primavera, caiu nesse ano no dia 5 de abril. Podia cair no outro dia, porque é a primeira lua cheia após o equinócio. Esse ano cai no dia 5 de abril. Então, para estabelecer essa data, que é o dia 24 de maio, os cristãos em geral, católicos e associados, não se dão ao trabalho de invocar a autoridade dessas escrituras. Vocês sabem que os nossos irmãos católicos dizem o seguinte: a tradição está acima da escritura, porque Deus concedeu à igreja as chaves do reino. Ela pode abrir e fechar qualquer doutrina e qualquer interpretação. O lado bom do catolicismo é a sinceridade. Isso não vem das escrituras, isso vem da tradição. Acho que os protestantes incorrem no erro maior quando eles dizem nós cremos somente na Bíblia e depois terminam incorrendo, nem sempre é claro, nessa questão de trazer coisas que as escrituras não dizem e viverem de coisas que as escrituras não dizem. Bom, a gente já falou sobre o cristianismo, já falamos que a data é o dia 24 de maio, agora vamos falar sobre o judaísmo rabínico. Ele marca o Pentecostes 2026 para o dia 22 de maio, encerrando assim os 50 dias de sua contagem. Mas por quê? A razão é que eles dataram o Pêssar para a noite de quarta-feira, 1 de abril. Portanto, a festa é no dia 2, né? E segundo a sua doutrina, a doutrina farisaica, a doutrina dos ortodoxos, a contagem dos 50 dias do Homer começa no dia seguinte à festa dos pães sem fermento, que eles chamam de Pêssar. O dia da festa é o dia 15. Eles dizem que a contagem não é no Shabat, mas no dia festivo. Uma vez que o dia festivo também é descanso, eles dizem aqui não é o Shabat semanal, é o dia de descanso, o 15º dia. No dia seguinte, nós começamos a contagem. E aí, essa conta começa no dia seguinte à festa do Pêssar, e essa datação, ela ficou definida há mais de 1.600 anos, mas ela já era praticada pelos fariseus antes, de sorte que havia uma contenda entre os fariseus e os saduceus acerca da celebração do Shavuot, do Pentecostes. Os saduceus celebravam sempre, invariavelmente, num domingo. Os discípulos de Yeshua também celebravam no domingo e continuaram guardando esta festa depois da ascensão de Yeshua. Eles estavam lá reunidos todos juntos em Pentecostes, em Jerusalém, porque era o lugar que se devia celebrar a festa enquanto o templo estivesse de pé, e ali eles receberam a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que maneira mais clara e bela do Eterno dizer, eu estou com vocês,
porque vocês estão fazendo aquilo que eu mando. E Yeshua disse, vocês serão meus discípulos se fizerem aquilo que eu ordeno. E ele ordenou que eles ficassem em Jerusalém. Mas Yeshua também disse, façam tudo o que Moisés ordena, Mateus capítulo 23, e eles estão lá, de acordo com o que Moisés ordena, celebrando a festa do Pentecostes, e o Eterno aprova a celebração, derramando sobre eles a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno. Lembrando que Ruach HaKodesh significa o Espírito da Santidade, tá? E que é uma palavra feminina, viu? Ruach, vento em hebraico, é uma palavra feminina, plural, Ruachot. Os ventos seriam, se possível em português, as vendavais. A tradução exata em português para Ruach seria espírita, porque é uma palavra feminina. Só uma informação semântica. Bom, quando é que os judeus estabeleceram definitivamente o calendário de Shavuot e o seu calendário? Na época de Hillel II, Hillel Hanassi. Ele exerceu a presidência do Sanedrim, do Sinédrio, entre os anos 320 da nossa era e 365. Ele era fariseu, e os fariseus amam criar regras, e neste caso o objetivo era criar um calendário perpétuo que permitisse antecipar uma data religiosa judaica e compará-la com o calendário romano, o calendário cristão. Bom, ele é chamado de Raluach Ra-Ivrim, ou o calendário hebraico. O calendário judaico é um calendário lunisolar, e isso significa que o primeiro mês do ano começa com a Rodesh, a lua nova, Rodesh Strong 2320, está listado, né? Sobre os campos da Seorá, Strong 8184. Seorá é a cevada. Em estado de Aviv, Strong 24, ou seja, em amadurecimento. E os meses subsequentes, sempre nas próximas 11 ou 12 luas. Porque eu digo 11 ou 12 luas, porque como eu já lhes expliquei semana passada, o ano judaico pode ter 12 meses num Pishtot, que é o ano comum, Pishtot, ano comum, ou 13 meses num Mubará, que é um ano bissexto. A extensão dos meses varia, tendo no Kaluach, que é o calendário fixo judaico, Iyar, Tammuz, Elul, Tevet e Adar, 29 dias. Adar segundo, tá? Existem dois tipos de Adar. E Nissan, Sivan, Ave, Tishrei e Adar, primeiro, 30 dias. Enquanto Resvan e Kislev podem ter 29 ou 30 dias, a depender do ano que você consulte. Não é demais recordar, amados, que vários dos nomes dos meses judaicos são nomes de deuses da Mesopotâmia. Foram trazidos da Babilônia durante o exílio. O povo de Israel passou pelo exílio. Ele absorveu práticas, costumes, terminologias do mundo pagão. Bom, o problema, os cálculos matemáticos de Hillel II, é que, na maioria das vezes, coincidem o seu mês com a lua nova astronômica ou invisível, e não com a lua visível, observada nos tempos bíblicos. E isso foi o que ocorreu nesse Abib Nisan de 2026, onde o calendário judaico assinala o surgir da lua nova para quinta-feira, 19 de março. E assim, o primeiro dia do mês foi marcado para o dia 20, mas a lua apareceu no final do dia 20. E, consequentemente, o primeiro dia da lua nova é o dia 21, do pôr do sol do 20 para o 21, e não do 19 para o 20.
E isso significa que, mais uma vez, e isso é frequente, os nossos irmãos judeus celebraram o mês de Abib, ou Nissan, como eles chamam, ainda durante o mês de Adar, porque a lua nova estava oculta, mas ainda não tinha se manifestado, e o mês se calcula a partir da primeira unha visível da lua nova. Em consequência disso, como a tradição judaica estabelece o início da contagem para o dia imediato à festa, isso é, para o dia 16 de Nissan, eles iniciaram a contagem do Homer na quinta-feira, 2 de abril, quando a contagem quando a festa cai, ou melhor, o mês cai no dia 3, a verdadeira, repetindo o conceito. Consequência disso, como a tradição judaica estabelece o início da contagem para o dia imediato à festa, isso é, para o dia 16 de Nissan, eles iniciaram a contagem do homem na quinta-feira, 2 de abril. Contagem essa que eles vão concluir na segunda-feira, 22 de maio. Bom, a primeira coisa que nós temos que considerar aqui é que a lua nova de Abib saiu no dia 20 de março, ao pôr do sol. E, portanto, o primeiro dia da lua nova é o dia seguinte, o dia 21, tal como a gente analisou no estudo passado, e eu recomendo que vocês o façam. Hoje, nós estudamos, portanto, as diferenças de datação do calendário caraíta para o calendário judaico e dos dois calendários para o calendário cristão. Vimos que os caraítas são escrituralistas e eles levam ao pé da letra a ordem que diz: desde o dia seguinte ao sábado contarei 50 dias, 7 sábados, 7 semanas, e no dia seguinte ao 7º sábado celebrareis a festa. Portanto, a festa do Shavuot ou Pentecostes cai sempre num domingo. Esse é um ponto onde os cristãos acertam, mas eles erram no início, porque em vez de contarem desde o dia seguinte a Befar, eles contam desde o domingo seguinte à primeira lua cheia do equinócio. Então, o problema não é datar para o domingo, o problema é como chegam ao domingo. Às vezes coincide com o Pentecostes bíblico, assim como, por vezes, a festa da Páscoa cristã venha coincidir com o Pessach judaico. Esse ano, por exemplo, nós estaremos celebrando a festa dos pães sem fermento na sexta-feira à noite, que coincide com a chamada Sexta-feira da Paixão, ainda que eles vão celebrar a Páscoa num domingo. E não é bíblico que a Páscoa tenha que cair sempre no domingo, ok? Mas isso nós podemos falar numa outra oportunidade. Eu agradeço a presença de vocês, peço aos que acompanharam até aqui que curtem, deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos se esse tema vos pareceu importante. O Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.